Boa tarde a todos. Naquela interrupção de gravação que teve lá no primeiro vídeo, a parte que cortou foi mais do que a parte que eu regravei. Teve uma parte em que eu ia mostrar alguns exemplos também de bons cartões, de cartões modelo de Yankee. E essa parte foi cortada. Aí eu vou mostrar essa parte de novo e, e também vou mostrar na prática como que é. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui a tela só para retomar um pouco o slide anterior. Quando eu falei do modelo ideal, que você começa, né? Primeiro você faz um estudo porco, né? Depois um estudo menos porco, tentando entender tudo, né? Até grifando e tal. E aí no terceiro passo você vai preparar a revisão, vai preparar o Anki, né? Esses dois primeiros passos eu vou considerar que já foram feitos, né? E vou mostrar só o terceiro passo, que é a preparação de Anki. E que no meu caso específico, realmente, os dois passos aqui foram feitos, né? Até o terceiro, na verdade, porque quando eu estava estudando para concurso eu fiz o Anki, né? Só que eu vou começar do zero a partir do passo 3 aqui, para mostrar ao vivo como que faz, né? Então eu vou deixar para o final a parte em que eu mostro outros cartões modelo e vou começar agora direto já nessa preparação da revisão, que é criar um cartão de Anki do zero. Aqui está o Anki, né? Tá com baralho padrão, mas eu vou criar um baralho novo e tal, até para aproveitar para mostrar isso mais uma vez, né? Criar baralho, direito administrativo, beleza. Clico aqui, adicionar. Tá, agora a gente vai começar a fazer o cartão. Então, de qual aula? Eu escolhi essa aqui, de improbidade administrativa. A aula que é de janeiro de 22. Então, foi depois daquela mudança legislativa. Quer ver que eles falam aqui? Olha. Aqui, ó. Essa aqui, por essa lei, que não foi final de 21, salvo engano. Mas ainda assim, deve estar desatualizado, porque como foi uma mudança legislativa recente, né? Geralmente ou tem outras leis ou jurisprudência, enfim, para adaptar aquilo, né? Então pode ser que não seja exatamente como as coisas são hoje, né? Só que esse aqui está um pouco desatualizado também por causa das questões que eles colocam ao final aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Que as questões vão até, né, até a data que fizeram a aula, né? Mas é até bom, né? Que esteja desatualizado, que aí ninguém vai precisar me processar por mostrar o PDF que deveria ser do assinante e tal. E... Mas é isso. Então vamos começar aqui. Igual eu coloquei aqui, né? No modelo ideal você faria um estudo porco, né? Então no caso, você teria feito já um estudo porco de direito administrativo, né? Mas como isso aqui em propriedade administrativa é uma matéria mais, é como se fosse assim, é um assunto à parte dentro do direito administrativo, você deve, de certa forma, aplicar a noção de estudo porco aqui também, né? Então, não tem por que você não começar dando uma olhadinha no resumo, né? Vamos lá, página 85. 83, 84, 85. Aqui, ó. Só dá uma lida. Eu vou ler aqui rapidamente e vou... Mas bem que como eu já fiz a aula, eu não vou ler não. Aí tá aqui um resumo, né, da aula, tal, só isso. Pois é, aqui, olha, sobre o estudo porco, né? O que seria uma aula de, sei lá quantas páginas, 80 páginas, 70, sei lá. Aqui vai virar você tem um resumo de uma página. Então facilita um pouco a vida, né? Pra você entender o todo, né? Ainda que você não entenda tudo do resumo, porque você não estudou a aula, alguma coisa algum conhecimento a mais você já tem. Aí o segundo passo seria aquilo de estudar tudo tentando entender tudo, né? Que como eu estudei essa aula já antes, eu não vou fazer de novo aqui, né? Tanto que aqui já está grifado e tal, né? Isso aqui eu grifei enquanto eu fiz esse segundo passo. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é montar o Anki. Aí, já feito esse segundo passo, em que eu já entendi tudo e tal, já fiz o estudo porco e tal, uma coisa que vale a pena fazer para montar o Anki é dar uma olhada nas questões, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Para quê? Para pegar, como se fosse assim, as preferências da banca, né? Além de todos aqueles critérios que eu expliquei no outro vídeo, de como é que se diferencia algo que é importante de algo que não é importante, além disso, né, daqueles critérios,
tem coisas que normalmente, eu mencionei também, né? Mas tem coisas que normalmente não seriam importantes, mas que as bancas gostam de cobrar. Então, você tem que olhar, né? E uma pequena observação específica para concursos é que se já tiver saído o seu edital, ou se já tiver a banca definida, ou se for um órgão que sempre faz com a mesma banca, enfim, que você possa direcionar, obviamente que você só precisa olhar questões daquela banca, né? Mas tem uma situação em que, por exemplo, aquela banca tem poucas questões sobre o assunto. Aí você pode olhar de outras bancas, porque também não varia tanto, né? Mas se sua banca, por exemplo, vai ser Sebrasp, você só olha as questões do Sebrasp. Se vai ser FGV, você só olha os da FGV, não tem mistério, né? Aí é tranquilo. Aí, geralmente, os PDFs dos cursinhos são bons, porque, assim, os professores já têm uma certa experiência, né? Eles dão aula só sobre essa matéria, só para concurso e tal. Então, as questões que eles selecionam, de certa forma, refletem um pouco essas preferências da banca, né? Mas se você quiser também, não é um problema, na verdade é até bom que essa parte em que, antes de começar a estudar o Anki, que você vai dar uma olhada nas questões, você pode fazer naqueles sites de busca de questões, né? No que concursos e no Tech concursos, alguma coisa assim que tem, né? É, que são os melhores, né? Que aí você filtra lá o assunto, então aqui a gente está falando de lei de improbidade administrativa, né? Você filtra lá, lei de improbidade administrativa, vê as questões, filtra por ano, filtra por banca. Se tiver muito, você pode até filtrar por área do concurso, né? Então, por exemplo, se você vai fazer para a área fiscal, direito administrativo é importante, mas é menos que para a área de tribunais de contas, entendeu? Então, às vezes, você pode pegar, filtrar apenas por sei lá, os últimos 3 anos de concursos da área fiscal da banca que eu quero, né, por exemplo. Ou, enfim, para a área policial a mesma coisa, para a área de controle a mesma coisa. E se, por exemplo, o problema é o contrário, tem poucos, né, da área que você vai fazer. Aí você pode olhar de outras áreas, né, não tem problema. Né? Aqui eu não vou fazer isso de olhar as questões, até porque eu já vi muito esse assunto e já sei mais ou menos de o que as bancas gostam e tal. Aqui, ó, fazia, beleza. E tal. Então é isso. Você dá uma olhadinha nas questões, né? Para você saber essas preferências da banca. Então vamos voltar aqui vamos começar do início, né? Então agora é mão na massa, é montar o Anki. Eu não sei o quanto eu vou fazer nesse vídeo. Provavelmente eu não vou fazer a aula inteira, porque dá trabalho e o vídeo fica longo e foge ao propósito, né? O propósito é que cada um consiga fazer o próprio Anki das aulas, né? E a aula tá um pouco, pode ser que esteja desatualizada, igual eu falei. Então é isso, é mais para aprender como fazer, né? No segundo passo, eu já li e grifei, né? Então vamos lá. Aqui você tem isso aqui seria algo mais de direito constitucional, talvez, mas também pode entrar, né? Que seria a questão do chefe do Poder Executivo, beleza. Será que precisa colocar no Anki? Eu acho até que não. Talvez sim, talvez não. Mas agora essa parte aqui importa muito, né? Que são as consequências dos atos de improbidade administrativa, né? E fundamento constitucional, né? Então, você vem aqui no Anki, ó. E norma de caráter nacional. Alcançando, portanto, todos os entes de federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Beleza. Próxima pergunta, vamos ver. Agora aqui ele começa a falar sobre meandros aqui, olha. Não existe uma previsão constitucional expressa que a União vai legislar sobre improbidade administrativa e tal. Beleza, mas tipo, aí vai ficar aqui debatendo se é competência legislativa, privativa, se é concorrente, sei lá. Isso também não importa. Você simplesmente não importa. Entra no 80-20 que eu falei, né? Aqui, ele começa a trazer até doutrina, nem precisa disso. Que alguns acham que os estados podem legislar suplementarmente e tal. Aí seria concorrente. Isso é tudo debate inútil, que não precisa ir pro Anki. Aí ele fala aqui, né, o significado da palavra improvidade, né? É, vamos ver o que mais. Aqui também não precisa de ir para Anki.
Ele está debatendo sobre conceito. Mas você sabe o significado da palavra, está tudo certo, né? Aí isso aqui é importante, ó. Trata-se, ademais, de um ilícito de natureza civil e política. Assim, as consequências e sanções decorrentes dos atos de improbidade poderão ter natureza civil, como ressarcimento ao erário e à multa, ou político, como suspensão dos direitos políticos. Beleza. Aí, é, então, por que isso é importante? Porque teria outras naturezas que podia ter. Podia ser criminal, podia ser administrativo e tal. Então, mas ele está falando que é de natureza civil e política. Isso aqui não é óbvio e é importante. Então tem que ir pro aqui. A natureza dos atos de civil, administrativo, civil. Aí voltamos aqui. Pronto. Aí aqui, ó. Isso aqui ele falou também é importante, ó, porque ajuda a lembrar. Se lembrar qual que é a natureza das sanções aqui, ó. Porque lembra que aqui em cima a gente teve que decorar quais que são as sanções? E eu não sei se lembram também no vídeo anterior, eu falei que uma das formas de memorizar ou de facilitar a memorização é você relacionar algo novo com algo que você já sabe, né? No sentido de relacionar os conhecimentos. Enquanto mais próximo um conhecimento tiver dos outros que você já tem, mais importante ele é assim na sua memória e mais fácil vai ser de você lembrar dele, né? Então, isso aqui é importante, ó. Importante assim para lembrar. Você bota assim, observações. Observação. Lembrar que as sanções decorrentes de improbidade administrativa poderão ter natureza civil ou política. Aí, beleza. Então, eu relacionei essa pergunta com essa pergunta aqui, né? Vamos para a próxima. Isso aqui, claro, entra na independência das instâncias, né? Sem prejuízo da ação penal cabível, isso é óbvio, porque a regra é a independência das instâncias, né? Se você souber o que é a independência das instâncias, você vai acertar, né? Porque ele vai te perguntar: é possível que uma mesma conduta esteja prevista simultaneamente na lei de improbidade administrativa e na lei penal? Ele vai te afirmar isso. Nesse caso, uma exclui a outra? Aí você vai falar que não, porque você sabe que a regra é essa, né? Que seguindo a mesma lógica da pergunta anterior, que eu pergunto qual a natureza dos atos de improbidade administrativa, né? E a resposta é que são ilícitos de natureza civil e política. Isso aqui é importante também, olha. Então, o que isso significa na prática também? Porque isso tem um resultado prático. Significa que as sanções são aplicadas no âmbito judicial, em processo próprio instaurado pelo Ministério Público, né? Então vou colocar aqui, olha. Qual o processo que é utilizado aplicar as sanções decorrentes de um ato de iniciativa processo. Beleza. Então tá aqui as duas perguntas e a resposta, né? Beleza. Próximo. Olha essa parte aqui, olha. Esse aqui eu deveria ter grifado a primeira vez. Então ele fala aqui, ó, o ato de improbidade pode se manifestar em ações ou omissões. Sim. Como quando a gente deixa de prestar contas. Sim. Embora também não deixa de ser meio óbvio, né? Que assim, uma omissão também pode ser um ato de improbidade, né? Quando ele tem a obrigação de fazer alguma coisa e ele não faz, né? Então, você também talvez não precisasse colocar isso no ranking por ser meio óbvio. Mas se você não achar óbvio, você coloca, né? Isso aqui, olha, também é importante, que aqui, ó, atualmente os atos de improbidade somente podem se manifestar de forma dolosa, ou seja, com intenção. Isso porque eu não tenho certeza mais, né? Mas eu acho que na legislação anterior eles podiam ser culposos, entendeu? E sempre que tem uma mudança de legislação, é um prato cheio para as bancas, né? Então, eu acho que vale uma pergunta no antes sobre isso. Então, vamos lá. Pergunta. Vou até copiar aqui a resposta de uma vez, né?
Ordem de propriedade administrativa podem se, ser manifestar, se, se manifestar de forma. Mais uma vez eu cortei o vídeo sem querer, só depois que eu fui descobrir que algumas das teclas de atalho que eu uso aqui no teclado tava cortando o vídeo. Mas é isso. Aí eu só terminei aquela questão lá, né, perguntando se eles podem se manifestar de forma culposa, né, e que atualmente não. Só isso. Agora eu vou só terminar o vídeo aqui, mostrando. Eu não vou fazer mais da aula não, porque já deu pra. Já cumpriu o objetivo, né, que é mostrar como é que faz. Aí teria que fazer para a aula inteira, né? Quem estiver estudando. Aqui, ó, na hora que você for estudar, vai vir desse jeito, né? É a pergunta e embaixo a resposta, né? Aí você lê a pergunta, podia até ter dado um espacinho maior aqui. Vou até mostrar como é que faz. Você fecha aqui, vai no painel e bota uns enters aqui, né? Tá. De forma que aí, ó, fique só a pergunta, tá vendo? E aí é o estudo normal de Yankee, né? Você lê a pergunta, quais são as sanções previstas na Constituição Federal para os atos de improbidade administrativa? Aí você pensa na resposta, quando você já tiver resolvido, você vê a resposta para confirmar, né? E vai para a próxima. Aí pode usar as setinhas do teclado mesmo e faz. Por isso que eu gosto desse formato para aulas, quando é um cartão de uma aula inteira, em vez daquele que você tem que ficar indo de frente para o verso, entendeu? Você só usa as setinhas e vai indo de pergunta e resposta. Fica mais prático. Aí aqui, mesma coisa, vai indo. Pergunta, resposta, assim por diante, né? Mas agora eu vou só mostrar isso aqui, olha, que aquilo ali é um cartão de aula, né, de uma aula inteira. Mas também vale a pena você fazer cartões para diferenciar coisas parecidas, entendeu? Então, por exemplo, remuneração, vencimento, provento. É tudo mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Tudo é um tipo de recebimento que você ganha, né? Então é bom diferenciar, né? Aí você põe aqui, né? Ou outro aqui, desconstitucionalização e inconstitucionalidade superveniente. Também parece. Aí você faz um cartão específico para isso, né? Um cartão que vai te evitar de confundir coisas na hora da prova. Aqui, ó, mais um. O autor do projeto básico executivo pode participar da licitação? Aí você tem a antiga lei de licitações, a nova lei, a de concessão e permissões e a de parceria público-privadas, né? Que para a mesma situação, cada uma dá uma resposta, né? Aí é bom você ter um cartão que te lembre disso, que cada uma dá uma resposta e que você lembre qual que é a resposta que elas dão, né? E aqui mais sobre padrões, né? Que para lembrar, apenas nas leis de licitação não pode, nas outras pode, né? Facilita a sua vida você lembrar isso, né? Em vez de a informação fica mais condensada, né? Do que se lembrar 4 leis e se pode ou não pode. Enfim. Aí aqui, olha, esse aqui é um outro cartão que vale a pena só para mostrar formas criativas de fazer o cartão, né? Que nos PDF você vai encontrar isso aqui, é, como um esquema, né, sobre o desfazimento de atos administrativos. E normalmente na hora da prova eles vão te dar uma situação em que é uma dessas aqui e eles vão te perguntar qual que é, né? Então você tem que lembrar a partir da situação qual que é o tipo. Então na frente do cartão vem assim, sem o tipo, para você lembrar a partir da descrição qual que é, entendeu? E aqui é a resposta. Aqui eu coloquei um cartão completo de direito constitucional, de um assunto até complicado, mas não pus a resposta. Podia ter colocado, mas não coloquei. Aí, enfim. Também, quem quiser dar uma olhada, pausa o vídeo aí, fica o exemplo. Aqui mais um também só com as perguntas. E então é isso. Eu fiz esse vídeo só com esse objetivo mesmo, de mostrar como é que na prática a gente monta um cartão. Muito obrigado, até mais, até a próxima.